Eles que lutem no ar, meu povo. Hoje o assunto, o bate-papo aqui é sobre televisão brasileira, esse assunto que vocês tanto amam. Então eu trouxe mais um convidado de garbo e elegância, mas antes eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal do YouTube, seguir o Eles que Lutem nas redes sociais, para essa live chegar em mais e mais pessoas, que assim o YouTube entende que esse conteúdo é legal e esse conteúdo é bacana, tá bom? Então vamos para o momento LinkedIn do meu convidado, que ele é jornalista, passagens pela Folha, pelo Notícias Populares, R7, e ele é fundador de um dos principais portais de TV e famosos do Brasil, Notícias da TV. Hoje eu pergunto, e Daniel Castro que lute, seja muito bem-vindo. Obrigado. E aí, Daniel, como é que tá? Tô bem. Tá bem? Vamos começar esse papo. Você é um cara que manja tudo da mídia, sabe tudo, é um jornalista conceituado. Então, quando eu divulguei aqui que você viria, muitos amigos meus falaram, caramba, que legal, porque o Notícias da TV é uma referência pra galera que faz jornalismo de entretenimento, televisão e independente, né, Daniel? Então, vamos começar esse papo. Eu já começo com uma pergunta clássica aqui. Qual pergunta clichê que eu fizesse pra você, você já odiaria me responder? Nenhuma. Tô muito frio ainda, não sei. Não tem nenhuma ainda. Se eu posso no final dizer se você fez alguma pergunta clichê e eu odiei. Eita, aí que o negócio começa a esquentar. Então tá bom. Então vamos passar para uma outra pergunta clássica, que o pessoal sempre fala assim, que futebol, religião e política ninguém discute. Então eu quero saber qual é o seu time de futebol, sua religião, sua posição política, mas pode ficar em cima do muro em uma, vai. Vou te dar essa colher de chá, já que você falou que você tá frio. Eu acho que se discute, sim. Meu time de futebol é o Corinthians. Minha religião é católica, mas eu não sou batizado, não sou frequentador. Eu me identifico com a igreja. Não é que eu me identifico, eu acho que eu tenho uma relação ancestral com a Igreja Católica. Algum antepassado meu deve ter sido convertido à força, então acho que eu carrego isso. E a posição política, eu acho que eu sou centro-esquerda. Centro-esquerda. Ó, você foi o primeiro, viu, que eu fiz essa pergunta e respondeu as três. Já gostei, viu, Gustavo? Porque o pessoal geralmente pipoca, né? O pessoal pula. Mas então, principalmente na posição política. posição política, eu falo, deixa uma pra pular e o pessoal sempre pula, mas é muito bom se posicionar. Daniel, você não sabe, mas 2 vezes você já teve a honra de me reprovar em teste de notícias da TV. Você já teve a honra, Daniel. Então, ao final dessa nossa transmissão, você me fala se agora, em 2025, você me aprovaria. E aí você já emenda com a pergunta clichê ou não, tá bom? Vamos começar. Tá virado. Mas gostou dessa honra? É uma honra, Daniel. Que isso? Me reprovar não é qualquer um, né? Não é qualquer um. Mas então, vamos começar. Você com Notícia da TV, você é um jornalista de muitos anos. Quantos anos você já tá nessa estrada de notícias, de jornalismo de televisão? Uns 30 anos já? Jornalismo de televisão, vou fazer 30 anos no ano que vem. 30 anos, é muita coisa, Como né? jornalista, eu já tenho 36. Daniel, como você vê, assim, esse limite ético, né, entre... O jornalismo mudou muito nesses 30 anos, né? O limite ético entre conseguir um furo, né, o que é noticiável e o que não é. Como você enxerga esse... A relação ética, você diz, com fonte? Para dar um furo, para dar uma exclusiva, até onde vai o jornalista pode ir para conseguir? Bom, primeiro assim, eu acho que o jornalismo está realmente muito ameaçado. Tá? Ele está morrendo, ele está sendo assassinado em praça pública, digital. Agora, onde vai o limite do jornalista por um furo? Olha, é difícil responder essa pergunta. Eu acho que cada jornalista tem seus princípios, tem os princípios do seu veículo, mas assim, é preciso ter princípios. Eu acho que assim, não vale trapacear, mentir, mas sei lá, de repente assim, cara, você está fazendo uma matéria, uma investigação que tem uma utilidade pública, sei lá, uma investigação que tem consequências criminais, penais, então por que não mentir?
Eu acho que depende muito da situação, né? E eu acho que assim, o relacionamento com a fonte também tem que ser um relacionamento com, pelo menos eu me pauto por isso, com distanciamento. Eu não sou amigo de fonte. Eu não, assim, até almoço, janto com fonte, claro, mas não é amigo. Sabe? Ok, uma relação cordial, etc. Mas eu acho que tem que ter o jornalista tem que saber que ele é jornalista e a fonte sabe muito bem que ela é fonte e por que ela está sendo fonte, né? Eu acho que é isso, assim. Agora tem jornalista que se relaciona até sexualmente com a fonte. Existe isso. Existe. Para conseguir a melhor notícia, rola isso. Tem esse mercado, digamos assim, né? Obscuro. Tem gente que faz de tudo. Nesse meio, né? É meio assustador, né? Já aconteceu alguma vez de vocês receberem uma notícia ali no Notícias da TV, ou em qualquer momento da sua carreira, vocês apurarem, mesmo assim, vocês falarem, a gente não vai dar esse furo, a gente não vai publicar, porque isso passa dos limites éticos? Não pela apuração, mas talvez pela informação, pelos interesses, a gente já deixou de publicar muita coisa. Não pela apuração em si, não. Porque tem uma cobertura que me marcou muito e que eu fiquei espantado, e aí não tem nada a ver com você, mas um outro jornalista publicou, né, deu como furo a morte, por exemplo, do Paulo Gustavo. Isso chocou muita gente, né? Porque muitos dizem, né? Morte não é furo, né? Então, isso foi um momento que chocou. E você viu que esse jornalismo mudou durante os anos, né? E assim, o Paulo Gustavo não tinha nem morrido, oficialmente. Né? A família só anunciou a morte do Paulo Gustavo, acho que várias horas depois que esse jornalista noticiou isso. Eu acho que assim, existem jornalistas e jornalistas na cobertura de televisão, assim, a gente tem um problema histórico, é uma cobertura, né? No mundo todo, né? Na Espanha se fala imprensa rosa, aqui no Brasil essa imprensa sempre foi muito mal vista, né? Aquela imprensa ou é chapa branca demais, ou pelega demais, né? Que bajula demais o artista. Eu, por exemplo, eu virei repórter, fui cobrir televisão porque um editor da Folha de São Paulo queria um repórter com o meu perfil, assim, porque eu nunca me vi cobrindo televisão. Sinceramente, quando eu virei repórter de televisão, eu nem assistia mais televisão. Eu fui muito noveleiro, televisão dos 10 até uns 18 anos, mas depois não. Depois eu me afastei da televisão. E quando eu virei editor não, quando eu fui chamado para ser repórter de TV, esse editor falou justamente isso. Eu não quero alguém que seja deslumbrado. Eu quero alguém com o seu perfil de repórter. Beleza. Eu acho que foi aí que eu forjei mesmo a carreira, dei uma guinada na carreira e forjei em cima desse perfil, né, de não ser bajulador, não ser deslumbrado. Assim, eu nunca fiz selfie com artista, nunca... E em festa de artista também, né? Essa relação, nem né? vou. Essa relação muito próxima. Você tem um texto, Daniel, aí você me corrija se eu estiver errado, você é um cara firme. Eu acho que é difícil hoje em dia em redes sociais, onde a pessoa troca um post por estar ali com um cara famoso, e tem essas relações parece que se misturam, não era como antigamente o jornalista de um lado, o artista do outro. Como que é fazer jornalismo, esse jornalismo mais raiz mesmo, que não bajula ninguém, não passa pano, é ácido quando precisa ser, é firme quando precisa ser? Isso dá muitos inimigos, né, Daniel? Dá inimigos, fecha portas, sei lá, a gente deixa de ganhar dinheiro, mas assim, é um modelo que a gente
Optou. Eu fui formado, né, nessa escola de jornalismo dos anos 80, 90, quando ainda existia jornal, né? Assim, eu acho que eu peguei o auge da Folha de São Paulo, pelo menos em circulação, diria, em conteúdo. Quando o jornal tirava 1 milhão de exemplares por domingo, mais de 1 milhão, 1 milhão e 300, né? Assim, eu estudei muito, eu li muito sobre jornalismo, muito sobre como os grandes veículos, sabe, New York Times, a New Yorker funcionam, né? Assim, até hoje eu fico impressionado, né? A New Yorker, você vê, tem alguns documentários aí no streaming que você vê, poxa, os caras checam uma história 3 vezes, sabe? Tem uma equipe maior de checador do que de apurador. Então, assim, cada informação que tem ali é checada. Assim, é um padrão jornalístico muito rigoroso, né? Isso a gente não chega a ter aqui no Brasil. Acho que talvez a Veja chegou a ter. Não, mas hoje a Veja, desculpe, a sinceridade não é mais a mesma. Não tem nada a ver com aquela Veja de papel de 20 anos atrás. Eu sinto que assim, infelizmente esse jornalismo raiz, digamos assim, ele tá morrendo. Não é que ele tá morrendo, ele tá sofrendo muito para se viabilizar financeiramente, porque a publicidade saiu, né, a indústria jornalística, né, não sou nem eu que estou falando, mas já tem estudos acadêmicos de 12, 13 anos atrás, ela morreu. Não existe mais uma indústria jornalística como existia antes. A partir do momento, a internet, ela desintegrou essa indústria, né? A publicidade digital, né, absorveu toda a publicidade que tinha no papel. E assim, o jornal ele não migrou para o papel, assim, para o digital com a mesma relevância que ele tinha antes. Primeiro porque o digital permite que qualquer um seja veículo, né? Qualquer um pode fazer um site, como eu fiz, né? Eu não precisei de muito dinheiro para fazer um site. E hoje, com as redes sociais, você não precisa mais fazer um site. Você pode ser um veículo no Instagram, né? Tem jornalistas hoje, posso até citar nomes, por exemplo, Luiz Batti. Ele ganha mais dinheiro fazendo Instagram do que fazendo TV. Só com as publis que vem e tudo mais. Só com as publis e com as publis não declaradas também, né? Porque, assim, acho muito curioso que todo dia tem uma matéria falando bem do prefeito Ricardo Nunes, e nenhuma está identificada como publi. Enfim, mas hoje, assim, você pode ser jornalista no Instagram, no YouTube, e assim, você não precisa ser jornalista, ter feito uma faculdade de jornalismo ou, né, ter se formado em uma redação, né? Então, tem muitos valores que são caros ao jornalismo e que não estão sendo observados. Eu tenho essa visão, porque a gente tem outros veículos, né, perfil de redes sociais, que são grandes replicadores de notícias e às vezes ganham mais do que muitos sites que estão ali com uma estrutura jornalística, pagando 10, 15, 20 jornalistas e eles só republicam, colocam segundo Notícias da TV e monetizam muito mais às vezes do que o próprio Notícias da TV, que foi quem criou e pagou aquela estrutura. Como você enxerga essa revolução digital que prejudica o jornalismo mais sério, né? Acho que isso é o lado ruim da democratização aí que o digital permite. Mas assim, eu acho que o problema não é o cara que copia a gente, sabe? O problema é a plataforma que realmente ganha dinheiro com isso. Ganha muito mais, né, do que ela monetiza esse influenciador, digamos, vamos chamá-lo assim de influenciador. Assim, isso é péssimo, porque
o jornalismo, ele serviu para alavancar algumas plataformas, como o Facebook, o Google, principalmente, né? O Facebook chamava feed de notícias. O Google sempre existiu, no começo ele existiu porque as pessoas achavam notícias, textos, blogs, coisas, informações indexadas pelo Google, né? E infelizmente hoje as plataformas estão abandonando o jornalismo. O Google ainda segura um pouco a mão, mas ele está sendo muito forçado por causa da inteligência artificial a cada vez mais entregar já o conteúdo que a gente produz na primeira página ali, ou seja, a pessoa não clica no nosso texto, ou seja, a gente dá a informação para ele, mas não ganha um centavo. Com ele, não monetiza. Vai naquele snippet, né? Que é o primeiro, sem clicar mesmo. Não, agora já tem o resumo mesmo. É o resumão. É resumo. E assim, é um resumo que funciona, e isso acho que vai crescer cada vez mais. As pessoas vão aprender a usar isso, não vão mais, clicar. Já tem a resposta, né? E o Facebook, que era uma rede social que sempre gerou tráfego para o jornalismo, né? Como eu falei, nasceu como um feed de notícias. Chegou em 2018, 2019, salvo engano, ele deixou de ser o grande amigo do jornalismo e falou, não, o jornalismo só representa 3% do nosso orçamento. Não, fluxo de, sei lá, de audiência, 3% do feed, alguma coisa assim, essa cifra, 3%. Só que isso é mentira. O que alimenta o Instagram, que é da meta do Facebook hoje? Um monte de, por exemplo, na minha área, eu vejo cada dia nasce um perfil novo que você nunca viu, replicando a sua notícia, interpretando ela, às vezes, equivocadamente, sensacionalizando, né? Indo além daquilo que você deu, sabe? Já tá vendo coisa ali, né? Você deu que 2 atores vão contracenar e tá dizendo, aí já estão vendo que eles já estão se pegando, né? Só citando uma situação hipotética. Né? Então, assim, o jornalismo movimenta, sim, as redes sociais, né? O X, né? Elon Musk odeia jornalismo, odeia jornalista. Hoje você bota um link de uma matéria lá, não acontece nada no X. Antigamente, né? Antigamente o link, a notícia, ela alimentava discussões, mas assim, as pessoas postam lá, grande parte do conteúdo delas é baseada em notícias, em vídeos, né? Enfim, mas isso não está não está gerando tráfego, não está monetizando os veículos, e eu acho que isso é problemático, porque sem dinheiro os veículos vão demitir os jornalistas e os jornalistas vão ter que fazer publi, né? Vão ter que deixar de ser jornalista, virar influenciador. Como o Luiz Bate vem fazendo ali com uma página dele, tudo. Muitos vêm fazendo esse movimento, né? O Léo Dias abriu uma televisão, por exemplo. Acho que acontece muito disso, né? E aí uma pergunta ainda nessa linha, você acha que ser jornalista, dá para ser amigo de diretor da Globo, apresentador famoso, e mesmo assim manter a crítica ali? Até que ponto isso pode atrapalhar? Acho que não dá para ser amigo. Eu não... eu acho que assim, já posso ter deixado de ser amigo, assim, né? Porque alguns apresentadores, algumas pessoas acharam que eram minhas amigas, mas não são, cara. Eu deixo sempre claro, eu sou jornalista, e você é meu objeto de estudo, de análise, enfim, e eu tenho que ter uma postura crítica em relação a você. Essa é a minha postura. Então, eu não sou o cara que vai te bajular, né? Te elogiar. Que te elogiar. Posso até te elogiar, mas assim, você tem que merecer muito. Assim, eu nunca fui muito crítico, né? Eu deveria ser. Deveria escrever mais textos opinativos, mas é que me falta tempo e me falta, às vezes, também, sabe, esse texto vai me dar muito trabalho e vai me
trazer muito pouco retorno. Eu sou mais um jornalista de informação, de apurar, né? Acho que hoje nem tanto. Hoje eu estou um pouco mais como gestor de equipes. Além do Notícias da TV, eu tenho mais 2 sites. Tem muita Demanda, né? Tem muita coisa burocrática ou estratégica que você, né, você gasta muito tempo ali orientando e acaba não sobrando tempo para você apurar ou escrever. E assim, às vezes eu apuro muita coisa e passo para alguém escrever porque não tenho tempo. Exatamente, exatamente. Quero pedir o like de vocês, deixem um like, comentem aqui. É muito importante o seu comentário, depois a gente responde aqui. Eu respondo aqui embaixo, a gente bate um papo. Quero entender, porque essa linha da amizade e tudo mais, a gente teve o troféu imprensa há 2 semanas atrás. E eu consegui enxergar ali alguns votos até por amizade, né? E muita gente, acho que a internet inteira foi em peso, achando, nossa, o troféu imprensa perdeu a credibilidade, o cara votou no amigo, porque o Léo Dias estava ali sentado, votou no Léo Dias, o Flávio Rico é amigo do César Filho, amigo pessoal do César Filho, vai votar em quem? Então, primeiro eu quero saber se você foi chamado para o júri do troféu imprensa, como Notícias da TV é um veículo super relevante do meio, e o que você acha, o que você achou dessa votação aí do troféu imprensa? Bom, chamado oficialmente eu não fui, mas eu fui, sim, sondado. Olha, vai ser tal dia, bloqueei sua agenda. E eu soube que eu estava numa lista, mas eu fui vetado. Meu nome foi vetado porque a CEO do SBT, ela ficou muito incomodada com um texto que eu fiz, acho que no dia seguinte à morte do Silvio Santos, fazendo uma análise do SBT, como ele estava e para onde ele ia, e eu acho que o que magoou foi que eu disse que elas teriam que provar que têm talento ou que elas não têm talento que o pai tinha. Que essa é a grande, acho que essa era a grande questão de dúvida sobre o futuro do SBT, né? Herdei, e daí, né? Agora, assim, eu achei que não, nem tanto pela composição do júri, mas o maior problema desse formato foi que a CEO do SBT, ela esteve no Melhores do Ano do Domingão com o Hulk no ano passado, e ela deve ter gostado daquela ideia de ter uma plateia VIP com os participantes, com os concorrentes. E ela fez a mesma coisa no SBT. Assim, o elenco do SBT estava lá, o César Filho estava lá, a Silvia Bravanel estava lá. Cariúcha. Né? O Léo Dias estava na bancada, o Felipe Campos estava na bancada, né? Acho que, assim, o Léo Dias acho que incontestável, ele tinha que estar ali mesmo, tá? O Felipe Campos já tem minhas questões. Precisava mesmo, mais um do SBT, né? Mas, e assim, ele só votou em SBT. Felipe Campos. Só votou no SBT. É mais uma questão dele ser do SBT que te incomoda ou por conta do trabalho dele mesmo? Não, mas o fato dele ser SBT e de representatividade de outros veículos. A Folha de São Paulo não estava lá. A principal coluna de TV hoje, assim, para o mercado, é a coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo. E não convidaram o Gabriel Wacker. Sim. Assim, não estou nem falando de mim. Acho que o Sandro Nascimento da Natelinha me representou muito bem. Assim, acho que ele foi um ponto positivo do júri. Mas assim, eu acho que o que mais atrapalhou ali foi aquele jurado VIP, aquela plateia VIP. Cara, como você vai votar, né? Você fica meio constrangido. Você tá na minha frente concorrendo a um prêmio e eu voto no seu concorrente né, de outra emissora. Eu acho que isso cria um constrangimento para o jurado e isso pesou. Pesa, né? Pesa. Um medo também, né? Ali, né? De fechar a porta. Você acha que... Saia justa, né? Saia justa, assim. E assim, foi constrangedor, né, cara? Poxa, tinha William Bonner e César Tralli
concorrendo como jornalista, né? Essa era a categoria, não era nem apresentador de telejornal, o que já está mal denominada essa categoria. E quem ganha é o César Filho, sabe? Poxa, não dá para comparar o trabalho de César Filho com o do William Bonner ou do César Tralli. Não dá? Não dá, não dá. Não dá, eu acho que são, assim, o César Filho, nem até pouco tempo atrás, eu nem achava ele, eu nem colocaria ele na categoria jornalista. Ele era apresentador, Sim. né? Poxa, ele era garoto propaganda de loja de imóveis durante muito tempo, né? Nos anos 90, começo dos anos 2000, César Filho era um cara de publicidade, era um locutor de comercial. Sim. O Fofocalizando também ganhou na categoria Programa Diário. E ali tinha um Mais Você. A primeira coisa que bate o olho, eu falo, nossa, Ana Maria Braga já venceu, é o concurso. Não, essa categoria... E aí eu comecei a me assustar, porque foi logo no início, Daniel. Foi logo no início, eu falei, e comecei a mandar no grupo dos amigos jornalistas, o pessoal, meu Deus, o que tá acontecendo? Nada contra o trabalho do Léo Dias, da Cariúcha, que é muito carismática e tudo mais, mas no comparativo ali, pesa também, tá? A Cariúcha sentada no VIP, o Léo Dias ali na bancada. Eu vejo também que tem um olhar de oportunidades, o Léo Dias abriu uma televisão, ele já é um meio de comunicação, alguém maior do que o próprio canal por si só, né? Ele tá no SBT, mas tem um canal dele, então as pessoas também ficam um pouco constrangidas e digo até com um pouco de medo de não votar nele e fechar as portas. Acho que passa um pouco disso. Quando você viu o Fofocalizando ganhando do Mais Você achou a mesma injustiça que eu achei? Não dá pra... Primeiro, não dá para botar os dois na mesma categoria, né? São programas diferentes. O Fofocalizando deveria concorrer com a Sônia Abrão, com A Tarde é Sua, com Mulheres, né? É programa feminino? Também é, mas, poxa, achei uma falta de critério e desproporcional. O que o Fofocalizando, sei lá, fez, né? Grande furo que deu, enfim, para merecer mais um prêmio do que o Mais Você, né? Tem muito chá revelação de harmonização facial, assim, que é o que chama mais atenção, né? Charmonização. Charmonização. Mas realmente deixou uma má impressão, e aí, retomando, você falou que rolou... Chegou até você que rolou um certo veto da CEO do SBT, porque você fez um texto questionando se vai ter que provar o seu valor, né? Não adianta só ser herdeira, vai ter que botar o caminhão pra girar, como o Silvio Santos fez. Sobre a sua avaliação da gestão Dani Beirute, qual que é a sua visão? Olha, até agora foi um monte de tiro e um ou outro acertou, né? A Virgínia, por exemplo, acho que é um tiro certo, incontestável, mas assim, um monte de coisa já nem existe mais, né? O ano passado ela lançou uma programação que era o Vem Pra Cá, né? Era a base. Mais, né? Chega Mais, quer dizer, Vem Pra Cá. E Eu Tá Na Hora, né? Também, assim, grande novidade, né? Que tem aí, né? Zero. Mais do mesmo. E mal feito, e sei lá, enfim. Não deu certo, agora ela tá... Dizem que vai lançar uma nova grade agora, dia 19 ou dia 26. Vai ter programação infantil. Ela anunciou na semana passada no evento interno que vai ter 2 horas de programação infantil, das 9 às 11. Vai ter um jornal aí na hora do almoço, das 11 até 1h30, 2. Deve ser o Luiz Bate, né? Pode ser o Luiz Bate, ou não. O Luiz Bate pode ser um jornal de fim de tarde. Tem a volta do Caso de Família, né? Acho que o Tá No Ar, se não for pro Bate, ele vai ficar só na edição local. Tá na hora, né? Tá na hora, O Tá Na Hora vai ser só edição local, que foi, acho que o Datena percebeu, né? A grade caiu fora. Ele ia rodar. E tem esse assunto da Atena, que é um assunto que eu não posso deixar de citar, porque de repente encerra o Tá Na Hora ali,
ele faz um movimento com o pessoal do Focalizando, né, na hora que vai começar, aquela passagem de bastão, até qualquer dia, aquele jeitão do Datena que todo mundo conhece, aquele jeito do Datena de quem já tá pulando fora do barco. Qual a informação que você tem de bastidores dessa ida do Datena repentina, né, pra Rede TV? O que eu soube foi assim, na véspera ele teve uma reunião com o diretor de jornalismo e o diretor de jornalismo falou, olha, o Bate tá vindo, as negociações avançaram, mas não é para o seu horário, né? É para outro horário. E teve também ele montou a grade. Vem cá, vai contratar a Cristina Rocha. Ela vai entrar, depois eu vou focalizando. O que vai sobrar pro Tá na hora? Só o local. Só a faixa local. Ele já tinha uma proposta da Rede TV e também ele ganhava mal. É isso, assim. Se o Bate for pro SBT, já tiver ido, né, quando esse episódio estiver no ar, ele está indo para ganhar muito pouco em relação aos parâmetros da TV. Ele está indo para ganhar 70, 80, 100 no máximo. Bem menos que ele ganhava na Record. Bem menos. Ele ganhava no mínimo triplo de 100 na Record. E ganhava bem mais com publicidade. Exatamente. Então, no Instagram. No Instagram. Então, fazendo essa configuração, é mais porque ele gosta mesmo de estar na televisão, Luiz Bate, porque precisa, talvez, né? O digital é onde ele está ganhando dinheiro, mas ele precisa ter essa imagem na TV, ele precisa ser falado, né? Ele precisa... A TV ainda é muito forte. Eu acho que a TV está sendo muito injustiçada também pela fuga das verbas pro digital, sabe? É uma pena que as marcas, né, ao invés de investir em publicidade, em mídias mais tradicionais, elas investem em influenciador. Exatamente. Que é uma coisa muito doida. Todo mundo fala assim, a TV morreu, tá perdendo espaço, é irrelevante, aquela coisa toda, né? Que a gente ouve bastante. Mas assim, a gente abre o Instagram, tudo que repercute são coisas de televisão. Então, disse jornalista, aí é o programa da Globo, é o BBB, é o Vale Tudo. Então, morreu ou tá no digital também, né? Ou tem aquela vida no digital. E aí eu concordo muito com você que a TV tá sendo injustiçada, né? Ninguém assiste mais TV, mas só se fala sobre TV no X, só se fala sobre TV no Instagram, no TikTok também só repercute coisas e notícias sobre televisão, sobre pessoas que estavam na televisão, né? Tem um pouco disso também, né, Daniel? Tem, total, né? Segundo a Globo, 90% do conteúdo de X e TikTok está relacionado à TV aberta. Assim, tem gente hoje assistindo Vale Tudo no TikTok. É uma outra forma de assistir, é um corte de um personagem, é a Solange, é a Odete Roitman. Mas assim, sei lá, em um vídeo de 1 minuto e meio você junta tudo que a Odete Roitman falou no capítulo. Sim. Todas as cenas dela, né? E a Globo hoje está começando a questionar, hoje não, mas assim, a Globo está questionando, essa audiência não é minha? Né? A monetização a gente sabe que não é, a monetização é do TikTok. Quem ganha é ele. Agora, é aquilo, assim, a Globo está tendo cada vez mais dificuldade de fazer receita. Em termos reais, a receita da Globo está estagnada, em termos nominais, né? A Globo faturou em 2024 16 bilhões e meio. Né, a Globo toda, né, o Globo mais Globoplay, desses 16 bilhões e meio, uns 11 bilhões são TV Globo, 10, 11 bilhões são TV Globo. Em 2014, a Globo faturou a mesma coisa, 16 bilhões e 200. Só que 16 bilhões e 200 em 2014 seriam hoje quase 30 bilhões, atualizando pela... dobro, né? Pelo IPCA. É quase o dobro.
29, eu não fiz essa conta, mas tá perto disso. Então, assim, a receita da Globo está estagnada há 10 anos em termos reais e caiu quase metade em 10 anos. E ela continua tendo que produzir as mesmas novelas, as mesmas séries, né? Até mais por causa do Globoplay, do streaming, né? Agora, até quando ela vai aguentar, assim, a gente já percebe claramente uma perda de qualidade que eu acho que também está afetando a audiência, né? Acho que você ainda vai entrar nisso, mas, por exemplo, Vale Tudo em São Paulo não aconteceu. O que acontece com o Vale Tudo? Já vamos entrar nesse assunto já de uma vez. Primeiro, essa perda de qualidade se deve ao quê? Falta de criatividade? É o quê? Ou falta de dinheiro mesmo para investir? Assim, é fato que a Globo teve uma redução nos orçamentos de novelas, assim, que ela já... Pantanal, ela chegou a gastar 1,5 milhão por capítulo, e hoje ela não gasta mais isso. E assim, Pantanal já foi há 3 anos. Eu acho que assim, a decisão da Globo de não ter mais um elenco fixo, né, aquele elenco estelar... Fagundes. Eu acho que isso também é uma questão... Acho que a Globo tinha que fazer isso, ela, né, ou ela ia ter sérios problemas de fluxo de caixa. Então, não estou falando que a Globo fez errado, mas assim, acho que talvez ela tenha feito a coisa certa para continuar existindo como empresa. Mas a consequência disso foi que a Globo abriu mão daquele Star System que ela criou, né? Aquelas grandes estrelas que você só via na Globo. Hoje ela não consegue mais escalar essas pessoas, porque ou elas elas não têm mais aquele vínculo mensal fixo, aquele salário que cai todo mês, elas não são obrigadas, então é uma negociação. As negociações são muito complicadas, demoradas, envolvem agenda, envolvem ajuste de agenda e envolve dinheiro. E tem ator que não aceitou o cachê que a Globo pagou, ofereceu. Fagundes já recusou, o Murilo Benício já recusou. Mas financeiramente, por conta de valores financeiros ou por conta de agenda mesmo? Por causa de valores. Porque o que a Globo estava oferecendo, ele sabe que valia mais, né? E que ele já ganhou mais com isso, né? Então, assim, houve uma redução de investimentos em salários de atores. Os atores hoje ganham bem menos. Houve uma renovação do elenco, né? Tem um lado muito bom aí, que tem a questão da diversidade. A Globo hoje ela tem meta de diversidade, as novelas têm que ter, espelhar a diversidade racial, religiosa, sexual acho que já é um pouquinho mais problemático, mas racial está muito bem. Acho que a Globo evoluiu muito nos últimos anos, assim, uma emissora que já teve um blackface, né, que teve uma novela que foi feita por um personagem negro, foi feito por um ator branco com o rosto tingido, né? Hoje, por exemplo, Garota do Momento, ela tem 40% de atores negros. Sim. Que não quer dizer que os atores negros têm mais protagonismo na tela, tempo de tela, do que os brancos, tá? Isso é um fato. Se você olhar bem, cronometrar, fazer uma decupagem, você vai ver que os atores brancos aparecem em 80% das cenas e os negros aparecem em 40%. Tem isso, e até apresentadores mesmo, a gente fala sobre essa evolução da Globo, é muito bem-vinda, mas apresentadores ali comandando, e quando também se pensa num apresentador, é sempre um projeto com Lázaro Ramos, quando se pensa em uma protagonista negra, é sempre a Thaís Araújo, parece que só tem os mesmos atores negros também para fazer, né? Acho que tem pouco ainda como protagonismo, ou um diretor preto ainda falta isso, né? Um autor preto ainda tá faltando isso, né? Diretores tem alguns, Sim. Né? Mas autores, por exemplo, titulares não tem. Teve o Elísio Lopes Teixeira, acho que se eu não estou falando errado o nome dele, que foi um dos autores de
Amor Perfeito, Uhum. e que eles estão querem a Globo quer muito lançar um autor negro, tá? Aham. Ela está muito realmente empenhada nisso. Mas o que isso tem a ver com a queda da qualidade? Bom, é isso que você falou. Protagonistas negros conhecidos são poucos. É a Thaís, o Lázaro e a Camila. Por quê? Eles, né, já estão aí na estrada há 20, 30 anos, né? Histórico, né? Aí, assim, eu acho que a Globo fez, por exemplo, a Gabs, né? É uma boa atriz, mas, assim, ela se queimou em Mania de Você. Assim, você já pega uma menina que ninguém, sabe, viu na TV aberta, ela fez uma série no Disney Plus, no Globoplay e tal, assim, ela não construíram uma carreira para ela, já lançaram ela no estrelato. Se vira. Aos leões. Aos leões, né? É muito isso, assim, a Bela Campos, por exemplo, né, pegando o papel que foi de uma Glória Pires, né, ela já está mesmo pronta para esse papel, né, ela seria mesmo a melhor personagem, a melhor atriz para esse papel. Eu acho que, assim, e aí, assim, tem um lado perverso da diversidade, que é o seguinte: eles trocaram atrizes brancas que ganhavam 500 mil por atrizes negras ou pardas que ganham 80, 100 mil por mês, né? Existe uma lógica capitalista cruel também, né? Cruel, assim, abrimos para a diversidade, mas ao mesmo tempo estamos economizando porque estamos trocando um elenco caro por um elenco mais barato. A fome com a vontade de comer, né? Unindo o útil ao agradável, né? Acontece bastante isso. Quero saber um pouco de você, da visão da Bela Campos, que é uma atuação sempre muito questionada em Vale Tudo. Qual que é a sua avaliação? Eu acho que, assim, eu acho que a Bela Campos não compromete, mas, assim, também ela não entrega o que a gente esperava da personagem. Então, assim, eu acho que faltam algumas camadas ali. Agora, assim, mas a culpa não é só dela, ou é dela. Eu acho que tem um problema aí de direção. Em todas as novelas da Globo, assim, e mais que direção, é de produção mesmo. Hoje os diretores têm menos tempo para ensaiar, eles não podem ficar repetindo uma cena 10 vezes até, né, achar a cena perfeita. Vão ensaiar valendo, e se valer, valeu. Né? É produção, eficiência, né? Produtividade, né? Então, assim, né? Falta mais decupagem de cena, às vezes você percebe, putz, aquilo ali gravaram na correria ali, tinha que entregar aquela cena naquele dia e faltava meia hora para entregar o estúdio e deu no que deu. Falta isso, eu acho que falta direção de ator mesmo, sabe? Alguém ali. E uma outra coisa que eu acho que está faltando também é uma supervisão de texto, uma coisa que tinha com o Silvio de Abreu que não tem mais, né? Hoje você vê que a Globo, quando a novela tem problema, ela edita, né? A Globo cortou um monte de cenas, acelerou a edição de Mania de Você e não deu em nada. E está fazendo a mesma coisa agora com Vale Tudo, né? Porque Vale Tudo de 2025 está com a mesma velocidade de 1988. As pessoas não assistem, não querem mais assistir dramaturgia no ritmo, nas novelas dos anos 80. Hoje a gente ouve áudio em 1.5, 2.0, a gente acelera tudo. Né? O tempo, a nossa noção de tempo hoje é muito mais veloz. Aí, putz, por que eu vou ficar a mala de dinheiro do Rubinho, né? Ninguém aguenta mais, né? E assim, não sai do lugar, né? Vai demorar mais 2 semanas para ela ser roubada, tal, enfim, eu acho que hoje as novelas, não estou defendendo aqui que elas deveriam ser mais curtas, mas que elas deveriam ser mais aceleradas. Então, assim, uma novela hoje dá muito mais trabalho do que antigamente.
Você tem que ter muita história, né? É uma questão de ritmo, né? Não é velocidade, encurtar a novela, mas a questão do ritmo ser um pouco mais acelerado e acompanhar hoje em dia, né? Ter mais história para render, mais tramas secundárias para explorar e, de repente, até voltar, né? Acho que tem essa exigência hoje e Vale Tudo não captou. Então, acho que assim, eu vejo um problema aí de texto, de adaptação de Vale Tudo. Acho que a Globo hoje, a Globo ESG, ela tem muitas restrições para algumas coisas. Então, a Odete Roitman não é racista e não vai ter fala racista. Não vai. Não vai se comportar como uma vilã? Ela é uma vilã, né? Mas assim, ela, diferentemente de 88, ela não fala coisas absurdas. Ela não vai fazer uma ofensa racial. Você acha isso bom ou ruim? Olha, é difícil, porque assim, eu acho que é bom a partir do momento que sim, a gente tem uma emissora falando que não vamos reproduzir falas racistas, falas que não devem ser reproduzidas. Mas, por outro lado, isso poderia ser didático. Por outro lado, a gente está escondendo uma realidade, né? Porque sim, as pessoas são racistas, continuam sendo classistas, sabe? Eu moro num prédio, hoje eu visitei um apartamento do prédio que tinha uma descoberta incrível. Tem uma caixa, né, debaixo da mesa de jantar, tinha uma caixinha, parece essas tomadas de piso. E não era um botãozinho que a pessoa que estava sentada na ponta pisava para chamar a empregada. Já existiu essa realidade. Esse é um prédio de 60 anos, né? Na Bela Vista, em São Paulo, não é mas você vê que há 5, 6 décadas, né? Assim, a arquitetura era classista, racista. Esse prédio tem, né? Hoje são depósitos, mas originalmente esses depósitos eram quartos de motorista. Sim. Que não podiam circular pelo prédio, eles tinham que ficar num quartinho lá na garagem, no subsolo. Quanto mais escondido, melhor. Mais escondido e, sei lá, mofo, umidade. É horrível, né? Não, e tem muito... na minha visão, acho que vilã tem que ser vilã. Às vezes tem que reproduzir sim a fala, como você disse, para ser didático, minha gente, para mostrar que aquilo é errado. E vilão tem que se dar mal, porque aí é aquela coisa do didático, do mostrar o quanto a pessoa está sendo ruim, né? E eu acho que isso também tem muito a ver com o momento da televisão de não ter programa de humor, né? Quase não ter programas de humor, que o humor, ele tem, via de regra, ou deveria ter, bater naquele... expor aquele que, na verdade, ele é um idiota, né? Que ele é racista, que ele é homofóbico. A ideia do humor é provocar quem tá ali, os poderosos, aquelas pessoas que querem se manter naquela casta e tudo mais. Então a televisão caminha para também jogar tudo para debaixo do tapete e às vezes até não pautar o debate público como já pautou, né, Daniel? Como já pautou. Então, aí, a gente avançando, nem vou fazer a pergunta clichê, que seria, o que você acha das ondas de remakes e tudo mais? Que essa é uma pergunta clichê demais, mas eu vou perguntar de 0 a 10. Qual é a sua avaliação sobre a gestão de Amaury Soares? Olha, eu acho que ele é uma gestão de ajuste, de adequação da Globo a uma nova realidade, de menores custos, de elenco reduzido, de ter que negociar contrato por obra para cada novela e não poder contar com aquele elenco que se gostaria. É uma gestão ESG muito focada em
em política de diversidade e inclusão, mas eu acho que ele está sendo pressionado. A recente nomeação de Carlos Henrique Schroeder para o Conselho de Administração da Globo indica um certo desconforto dos acionistas com os rumos que o conteúdo da Globo vem tomando nos últimos anos. Indica que nem todo mundo ali é essa agenda ESG 100%. E indica que, né, assim, que vai acontecer agora daqui para frente é que, assim, o ex-chefe do Amaury, o Schroeder, vai emitir relatórios para os donos da Globo sobre o trabalho do Amaury, né? Então... É a falsa promoção, né, Daniel? É a falsa promoção. O chefe sai, Gustavo. O chefe sai e fala, opa, agora você vai ser o chefe, Gabriel. Você fica grandão, falou, opa, agora eu sou o chefe, eu vou poder mandar e desmandar. De repente, a Globo dá um passo atrás, chama o Schroeder, volta aqui e o Amaury vai continuar tendo o Schroeder como um chefe. Isso significa que mudanças vão acontecer, isso é um fato, né? Não é bem chefe, né? O chefe realmente é o Amaury. Sim. O CEO é o Paulo Marinho e o Amaury é o diretor executivo, é o cara que manda na TV e nos estúdios, no dia a dia. Sim. E o Schroeder, ele tá no conselho, ele não tem... não é que não tem, ele tem sim poder de se articular, né? Não diga de poder de decisão, ele tem um poder de orientação do rumo. Sim. Né? É isso que eu acho que ele vai fazer. Ele vai falar para os marinhos, olha, eu acho que esse rumo das novelas precisa ser ajustado, precisa ter uma pessoa aqui para ler os capítulos antes deles irem ao ar e falar, mude isso, ao invés de editar depois, né? Porque eu acho que isso, assim, esse negócio de editar a novela, cortar cena, antecipar cenas, né, que estavam no roteiros, isso é muito a solução do diretor. É muito a cara de um departamento que é de dramaturgia que é dirigido por um diretor, que é o caso do Vila Marinho. Quando era o Silvio de Abreu, era diferente. Não, se mudava na edição? Mudava. Mas assim, muito menos. O Silvio de Abreu, a intervenção dele era no roteiro. Eu lembro de Babilônia, em 2015, quando teve aquela crise, o próprio Silvio sentou para reescrever os capítulos que o Gilberto, o Ricardo e João Ximenes tinham escrito. Ele mesmo, o próprio. E o Silvio fazia muito isso. Só não conseguia fazer com Benedito Barbosa, sabe? Mas assim... com o Gilberto Braga ele fez, com o Valstir Carrasco ele fez muito. É que assim, a novela dá certo, né? O Outro Lado do Paraíso e A Dona do Pedaço deram muito certo. Os louros foram pro Valstir. Mas assim, agora o Valstir, ele também não é aquele cara que tem aquele ego lá em cima, de falar, não, quem é você, Silvio de Abreu, para mexer no meu texto? Muito pelo contrário, Valstir é pragmático, muito bem-vindo, mexa à vontade. Ai, que legal isso aqui, não sabia, aprendi, né? Sabe jogar o jogo, né? E, enfim, isso não tem mais. Hoje, assim, os próprios autores sentem falta, né, de um autor-chefe que assuma um pouco da responsabilidade dele. Profissional pleno que precisa do sênior ali para que um dia prepare ele para ele chegar lá, né? O que eu vejo é que muita gente júnior e pleno está sendo alçado ao papel ali de chefe da Globo com cartazes, às vezes não está tão preparado. E é uma coisa natural, né? Nem criticando. Mas eu vejo esse movimento da Globo, um olhar de tentar voltar para os momentos de glória do passado e que às vezes é só uma esperança ilusória, né? Às vezes pode ser que não, a Globo vai ter que encontrar novos jeitos de fazer as coisas. Bom, quero ir para uma apuração sua que foi bem impactante quando eu recebi a notícia, que foi a demissão de Rodrigo Bocardi. Foi uma exclusiva
né? Sua. E quando eu recebi, eu falei, nossa, gente, o que aconteceu? Quando eu vejo que a matéria tá assinada pelo seu nome, Daniel, eu já falo assim, aí é porque o negócio é sério mesmo. Que aí é o dono do site botando o nome ali pra não respingar em ninguém. Quero que você me conte como foi, o que aconteceu nos bastidores dessa apuração e o que você Aí investigou. é apuração minha mesmo. Assim, às vezes meu nome aparece em segundo, a apuração mas o texto não. Aí, quando eu assino sozinho, geralmente o texto também é. Na verdade, assim, o furo que eu dei do Rodrigo Bocardi foi não que ele foi demitido, mas que ele foi demitido por justa causa. Exato. Porque todo mundo ficou sabendo que ele foi demitido por um comunicado da Globo. Ninguém deu esse furo. A Globo deu um comunicado, né, soltou um comunicado com o título de Sabina Simonato assume Bom Dia São Paulo interinamente. E aí eu olhei aquele comunicado, a gente deve ter sido um dos primeiros a dar, porque a gente foi... Eu vi a hora que chegou, avisei o Luciano Guaraldo, que é meu braço direito, editor-chefe do Notícia TV, e ele escreveu muito rapidamente. Mas assim, o furo que eu dei foi que ele foi demitido por justa causa. E foi uma apuração de alguns dias. O que, assim, teve até alguns jornalistas e as redes sociais embarcaram nisso, falaram, não, foi o César Tralli que investigou, apurou e denunciou ele. Eu, assim, não sei exatamente se o César Tralli teve ou não participação, mas a versão que que me chegou é que essa denúncia chegou de gente grande, né, diretamente na família Marinho. Porque assim, essa história de que o Rodrigo Bocardi cobrava um seguro, né? Ou seja, cobrava um dinheiro para não falar mal de políticos e empresas, principalmente ligadas ao serviço público, essa história já estava circulando num meio político aí de São Paulo, sabe? Em alguns partidos de direita, tipo Partido Progressista, PL. E uma coisa que eu descobri durante essa apuração, por exemplo, que o Bocardi tem ligações com o Derrite, o secretário de Segurança Pública de São Paulo. Parece que é do mesmo espectro ideológico, não sabia disso. E a informação que chegou foi isso, de que assim, teve empresas que ele tinha um operador, né? Tinha um jornalista, um assessor de imprensa, um dono de uma agência que fazia esse papel de chegar no cliente ou na vítima e falar, olha, você não quer que a sua empresa de ônibus seja criticada no Bom Dia São Paulo, tem que pagar tanto. E me falaram de valores, coisas assim, cifras de 2 milhões que teriam sido pagas, cifras de 10, 15 milhões que teriam sido pedidas, né? Assim, muito dinheiro, e que, assim, já tinha muita gente sabendo, né? E isso chegou a Globo muito bem documentada, e tanto é que o comunicado da Globo deixava muito claro que ele estava sendo demitido por não seguir os princípios editoriais da empresa, ou seja, ele cometeu algo muito grave. E algo muito grave foi isso, ele foi acusado de vender seguro. Em outras palavras, me paga que eu não falo mal de você. Foi Que é uma coisa muito comum, infelizmente. É uma coisa na muito TV, não. Na TV, não. Na Globo, não. Acho que assim, a Globo demitiu o Bocardi dessa forma, quis dar até uma mensagem, olha, não só internamente, mas também para os políticos. Ó, palhaçada é essa, a gente ainda é a Globo. A gente não dá mais 50 pontos, mas a gente ainda é o maior veículo de comunicação desse país e com muita folga. Não se faz isso com o jornalismo da Globo, sabe? A repercussão interna, assim, ficaram muito putos. Muito putos. Porque... Os chefões ficaram muito putos. Porque, cara, porra, que ousadia, né? Chegaram ao ponto de comprar
né, um jornalista nosso, né? Ok, a gente não paga mais aqueles super salários, tal, mas, poxa, Não precisa, não é pra tanto, né? Assim, isso doeu, assim, né? Magoou no sentido, porra, né? A gente é a Globo. Porque chegaram também num escalão alto, né? Era o substituto do Bonner até algum tempo atrás. E aí ele foi perdendo a força desde que saiu essa pandemia, né? Foi perdendo a força porque diziam que nos bastidores já sabiam dessa trelelê aí com os políticos, e aí ele foi perdendo a força, e cada vez mais o Trali foi avançando e crescendo. E é isso também que impede ele, você acha, Daniel, de ter sido contratado pelo SBT, que estava em vias de assinar e não assinou. O SBT optou pelo Luiz Bate, que também tem, como você disse aqui... modus operandi parecido. uma certa ligação, né? Então, assim, é o que dizem, né? Então, é bom a gente falar. Antes da gente finalizar, essa apuração foi muito boa mesmo, mas antes da gente finalizar, tem mais um tema espinhoso, além do Bocardi, eu não posso deixar de citar aquele tweet do Danilo Gentili. Aquela situação que foi uma coisa, assim, assustadora até, né? Você confirmou ali se ele ia participar ou não do Teleton e ele te xingou de babaca desleal, mentiroso, e ainda expôs esse e-mail. O que aconteceu, de fato? Existe alguma coisa antes disso que a gente não saiba? Olha, assim, o Danilo Gentili, quando ele estreou no CQC, eu era colunista de TV da Folha e eu fiz uma nota elogiando ele, que ele era muito engraçado e tal, e ele até me mandou um e-mail agradecendo e tal. Mas sei lá, alguma coisa aconteceu. Eu nunca tive nada pessoalmente com ele. Alguma coisa aconteceu, alguma coisa o Notícias da TV publicou, eu publiquei, ou o Notícias da TV publicou sem eu saber, ter visto, que ele não gostou em algum momento, já no SBT. Pós-Band. Sim. Porque até a saída dele na Band ali, eu lembro, eu recuperei, tem um e-mail dele passando uns off, sabe, da negociação dele com o SBT. Foi alguma coisa que aconteceu depois dali, né? Eu também, por exemplo, tinha um relacionamento muito bom com o Boninho até 2015. Eu fiquei 4 anos na Record e falava com o Boninho quase todo dia. Aí quando eu lancei o Notícias da TV, ele parou de falar comigo, porque a gente escreveu alguma coisa que ele não gostou, alguma nota de audiência, sabe, alguma crítica, levou para o pessoal. E o Danilo Gentili é meio, né, no Twitter é aquele cavalão, e assim, ele foi homofóbico, né, ele me chamou de enrustidona. Sim. Na época eu até cogitei, conversei com um advogado criminalista, né, daria para processar? Daria, por injúria, é a mesma coisa que injúria racial. Mas assim, acho que talvez o que pudesse acontecer seria ele ter uma condenação criminal, ou seja, ele poderia perder a primariedade, se é que ele já não perdeu faz tempo, porque ele tem muito processo. Mas assim, não ia ser preso, não ia ser... é diferente de uma ação do Ministério Público por homofobia, né? Homofobia é um Ministério Público que move em defesa de direitos difusos ou coletivos, né? E eu acabei falando, não vou processar um cara porque ele me xingou. Você nem chegou a respondê-lo, nem nada depois disso? Não, deixou. Não, foi... Eu mandei um e-mail para ele para checar uma informação. E ele teve uma reação totalmente desproporcional. Totalmente desproporcional. E que, para mim, assim, evidenciou outros problemas, né? A relação dele com o SBT está nos dias finais? Tá tensa já há muito tempo. Eu acho que sim. Tá nos dias finais. Eu sinto que ele teve muitas perdas, né? Primeiro teve o Léo Lins, depois aconteceu aquilo com o Mingau. Agora, essa polêmica com a Juliana. Eu quero saber de você. Você acha que o De Noite tá com os dias contados no SBT? Eu acho que assim, o De Noite ele pode não, vencendo o contrato do Danilo Gentili, ele pode não continuar. Ele continua se tiver uma redução salarial.
Porque, assim, aparentemente é algo que as herdeiras não têm controle, né? Enfim, é um programa que não fatura bem, não é sabe, um programa super rentável. Então, não vejo, assim, nem grandes interesses do SBT em defendê-lo. A Dani Beirute gosta? Eu não sei. Não dá pra saber, né? Sei. Bom, é isso, Daniel Castro. Quero que você deixe o site pro pessoal ir lá ler. Acho que o pessoal todo mundo conhece, mas deixa também aí suas redes. Divulga o que você quiser. Bom, Notícias da TV, notícias, www.noticiasdatv.uol.com.br. Temos também tangerina.uol.com.br e o filhote economiareal.uol.com.br. No Notícias da TV, qualquer um deles também, se você der um Google, Encontra tudo. Notícias da TV encontra, a gente aparece em primeiro, às vezes pode aparecer um concorrente ali com a tag Notícias da TV, porque acho que teve um trabalho de SEO aí de alguns concorrentes para pegar, né? Porque tem muita busca por Notícias da TV. Para encontrar. Foi um nome inteligente ali, já pensando no... E não necessariamente a pessoa está procurando o site, mas às vezes está. Às vezes ela, por exemplo, ela ouve num podcast como o seu e ela dá uma busca, né? Sim. É isso. E agora, a pergunta que não quero calar, que eu fiz no começo, eu fiz alguma pergunta clichê, muito clichê? Não? Não achei, não. Você ia me recusar pela terceira vez? De 0 a 10... Ou de 0 a 10 é um pouco clichê. Mas não era. É pelo corte, né? Começou, a gente faz essa pergunta. Mas será que Daniel Castro, Gustavo, teria a alegria de me recusar pela terceira vez depois dessa entrevista? Você chegou a fazer teste? Fiz o teste. Você fez a entrevista? Eu fiz o teste só, mas na época você estava buscando um editor, você falou, seu texto ainda é para repórter, não tenho tempo para te desenvolver. Foi essa palavra que... Eu te dei esse retorno? Deus falou, o texto muito bom, mas eu preciso de um editor, alguém que esteja mais pronto. Era bem mais jovem, 2016, quase 10 anos atrás. Então você ainda me deu o retorno. Então até que foi ok, né? Não, teve um retorno. É isso. Pelo menos, vou cortar aqui, né, Gustavo, para não ser recusado pela terceira vez, não pede música. Mas é isso, minha gente. Sigam Eles Que Lutem em todas as redes sociais, @elesquelutem.pod, TikTok, Kawaii, Instagram, Twitter, tudo mais. E também me siga, se você gostou desse conteúdo, @BLZGabs. Beleza, Gabs. É isso, minha gente. Lembrando, Daniel, que eu só pergunto e eles que lutam. Até semana que vem, pessoal. Valeu!